Vou conversar com uma grande autoridade do setor, que já está chegando. Boa noite, meu presidente. Boa noite, Marcelo. Como é que você está, Luiz? Estamos aqui, né, em isolamento, passando esse momento difícil, né, esse momento difícil da nossa história. Você me ouve bem? Te ouço bem, te ouço bem. Primeiro, quero te confessar que hoje você foi culpado por deixar boa parte da minha agenda uma série de perguntas aqui para te fazer hoje nessa live, tá? Que excelente, que excelente. É uma satisfação estar aqui, bater papo. Eu sempre aprendo muito com você e eu acho que a gente vai trocar uma experiência interessante agora nesse bate-papo. Posso te confessar? A gente, evidentemente, pode dar início, são 7 horas da noite. Posso te confessar, presidente, que quando a gente agendou essa live, né, eu, conversando com a doutora Eliane, falei para ela, doutora, 1 hora para mim, para o Montenegro, é muito pouco. Eu acho que pela experiência acumulada, a gente tem muita coisa para conversar. É um setor complexo, né? A gente tem muita coisa para conversar, mas eu acho que a gente vai conseguir elucidar uma série de questões importantes e trazer aí, pelo menos uma luz para onde a gente deveria caminhar e a gente deveria aprimorar esse debate. Sem dúvida. Luiz, eu quero começar, evidentemente, a gente vai explorar muito, principalmente o teu artigo, né, que está sendo até propriamente utilizado pelo TCU hoje. Aí eu quero que você traga essa informação com exclusividade, principalmente para essa audiência enorme que você vai perceber que a gente tem aqui através da IMLaw Academy, mas eu preciso te questionar e te pedir, primeiramente, né, para que você fale um pouco da tua experiência, né, evidentemente, de todo esse aprendizado que você pontuou. Qual é a tua formação, para que as pessoas que estão hoje nos acompanhando conheçam um pouquinho mais do Luiz Cláudio Montenegro? Eu sou engenheiro civil de formação, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo e depois me especializei em logística. Assim, eu fiz vários cursos de especialização e trabalhei no setor portuário lá no iníciozinho da minha carreira, mas me especializei em corredores logísticos de transporte, me especializei em regulação de transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz o mestrado do Instituto Militar de Engenharia, em Engenharia de Transportes. Então, eu já, desde o início da minha carreira, eu acabei indo muito forte para essa área de logística e transportes, e em 2002 eu vim para o governo federal na reestruturação do setor de transporte do governo federal, na criação das agências reguladoras. E sou servidor de carreira da NTT, e apesar de que estou cedido ao setor portuário por muito tempo, né, desde 2009, eu estou cedido ao setor portuário e com uma experiência aí interessante em gestão de autoridades portuárias, na antiga Secretaria de Portos, e a gente desenvolveu alguns projetos muito importantes nesse período. Por exemplo, eu tive a satisfação de coordenar as equipes do planejamento portuário, que hoje é uma referência em planejamento no país. A gente fez o PNLP, uma equipe enorme de profissionais super capacitados. Tivemos aí, aproveitamos um pouquinho da experiência, tivemos a parceria do Porto de Roterdã para desenvolver esse trabalho. Isso deu uma visão ampla do setor e que faz com que hoje a gente consiga dar um diagnóstico e enxergar alguns caminhos de desenvolvimento. Eu trabalhei em alguns outros projetos importantes, que a gente chama de projetos de eficiência logística do setor portuário. Então, a implantação dos sistemas de VTMS, do sistema de cadeia logística portuária. Trabalhamos do Porto de Santos enfrentando a questão das filas de caminhões, criando um sistema de agendamento que funciona bem até hoje. Então, uma experiência vasta e importante no setor portuário. E hoje estou cedido ao Senado Federal, participo em algumas instituições, então tenho sido dado aí a minha contribuição no Conselho da Federação das Indústrias do Espírito Santo, ajudado aí em algumas aulas na Fundação Getúlio Vargas. Então, esse papo nosso é muito legal, que a gente compartilha um pouco dessa experiência aí no setor de logística e transportes, e principalmente no setor portuário.
Montenegro, eu assumi o compromisso com a doutora Iliane, principalmente com todo mundo da MLO Academy, que eu vou extrair o máximo que eu puder de você. E vou me usar, evidentemente, de toda a amizade aí que a gente tem, a liberdade que eu tenho com você, para explorar esse artigo, porque eu tive a oportunidade de ler esse artigo. Eu vou pedir para a doutora Iliane depois colocar no nosso grupo esse artigo, para que as pessoas também possam ter acesso. E, evidentemente, eu quero saber de você qual é o ciclo de baixa eficiência operacional que a gente tem nos portos do Brasil, Montenegro. Pois é, Marcos, esse assim, é um nome forte, né? Eu fiz questão de colocar assim, que a gente enfrenta o problema, né? Precisa encarar o problema de frente. Mas a história desse artigo que está publicado. Mas, na verdade, ela começou. Não sei se cortou aí a minha fala, mas voltando. Ela começou. Deu uma cortadinha, sim. Tá bem. A história desse artigo começou com um bate-papo que tive com o ministro Bruno Dantas, no Tribunal de Contas da União, em 2017. Na ocasião, a gente falava e se preocupava com a questão da alta ociosidade ou a baixa ocupação de áreas dos portos públicos brasileiros. Eu, na época, estimei isso em 60%, e depois o ministro e sua equipe, um trabalho primoroso que eles vêm fazendo lá no tribunal, identificaram que o número é muito próximo. O número que eles identificaram é de 55% de baixa ocupação ou de áreas vazias nos portos do Brasil. Isso é um contrassenso, né? Assim, você imagina que nós, num país que precisa da infraestrutura, pelos portos passam quase a totalidade da nossa transação comercial, de comércio exterior, e a gente com portos vazios, com áreas vazias. Isso até foi uma classificação que o ministro deu no tribunal, ele fez esse pronunciamento em plenário, ele disse que isso é um atentado contra o interesse público, e ele tem razão. Então, a história desse artigo começou por aí. Assim, por que os nossos portos estão vazios? Por que a gente tem portos públicos com áreas vazias? Num cenário em que porto é um gargalo. Né? E aí, no encadeamento vamos dizer, das ideias, a gente chega num ciclo que fica se retroalimentando e que é responsável por um resultado de baixa eficiência. E olha que eu falo isso com muito cuidado, porque desde 1993 a gente teve uma abertura muito grande dos portos para o setor privado. Assim, a gente fala hoje em privatização, mas os portos, na verdade, os portos brasileiros, eles já são operados de forma privada desde 93, né, com a lei de portos. Presidente, eu preciso fazer o primeiro recorte. A audiência está enorme aqui. O Tetsu acabou de mandar uma mensagem para nós, Tetsu Koike, uma personalidade do setor portuário também, diretamente de Brasília, e ele pergunta, né, que a lei de modernização dos portos, mais uma vez, está fazendo aniversário esse ano, e se, evidentemente, precisa passar por alguma reestruturação. Isso vai ao encontro do que você está pontuando, e eu acho que cabe responder também o nosso grande amigo Tetsu. Já fica um abraço para o Tetsu aqui. O Tetsu é um excelente profissional, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, aprendi muito com ele, conhece demais de comércio exterior e das relações de eficiência dos nossos responsáveis pela fiscalização do nosso comércio exterior. Eu acho que a gente precisa discutir sempre a questão do marco regulatório, mas o importante é a gente entender o seguinte: essa participação privada, ela vem desde 93 com muita eficiência. Então, quando eu digo um ciclo de baixa eficiência, não é responsabilidade da operação privada, não é isso. E aí, o diagnóstico que a gente faz é que a responsabilidade de gerar esse ciclo de baixa eficiência, ela começa com uma dificuldade muito grande que a gente tem, os portos públicos têm, ou eu podia classificar até um pouco mais, de forma mais ampla, viu, Marcelo? A exploração de portos do Brasil, ela é prerrogativa da União, que pode fazer Sim. isso de forma direta, e ela faz isso... Ou indireta. Ela faz isso de forma direta com as companhias docas, que a gente conhece, que são empresas públicas federais, algumas ainda de capital misto, mas são empresas públicas que exploram os portos aí em nome da União. Ou então, de forma indireta, ela faz isso, ou delegando os portos para estados e municípios, ou então... Acho que tivemos mais um cortezinho aí, mas vamos adaptando aqui. Ou ela faz isso, ou delegando para estados e municípios, né, para estados e municípios, ou então
autorizando portos privados a operar. Mas, de qualquer forma, na ponta, a operação ela é privada. E aí o que torna ineficiente e começa esse ciclo de baixa eficiência é a dificuldade que a gente tem de formalizar contratos com esses portos. Com os portos esse é o ponto, Montenegro. Se você me permitir, até para que a gente possa apimentar um pouco esse debate, a gente tem esse início de ciclo. Esse início de ciclo, na tua visão, ele está estabelecido em virtude da exploração direta e indireta. Já existe um conflito a partir daí? É essa a visão? Na exploração de portos, quando ela é feita, não, assim, você tem autorização para portos privados. Claro. Mas isso é um negócio que nós vamos falar daqui a pouco. Mas isso não é a solução. Porque, na verdade, a exploração de portos privados ela surge por conta do problema que nós vamos começar a falar agora, que é a dificuldade de formalizar contratos com a gestão pública. E, assim, o modelo portuário difundido no mundo inteiro é o que a gente chama de modelo mais difundido, funciona nos principais portos do mundo, é o que a gente chama de modelo landlord. É o modelo em que a gestão pública faz contratos com a iniciativa privada para operação. E era esse modelo que era perseguido lá em 93. Né? Só que a dificuldade de fazer contratos fez com que esse modelo parasse em um certo momento de evoluir. E a gente começou, então, esse ciclo. Mas esse modelo landlord, eu conheço bem o modelo landlord e, francamente falando, eu quero crer que a gente consegue importar muita coisa, principalmente do mundo. Né? A gente importa lei, a gente importa tecnologia, mas a gente não consegue importar as pessoas. O Brasil passou por um processo de corrupção monstruoso e a gente tem ainda um mindset feudal, o que vai diretamente de encontro, não é ao encontro deste princípio landlord, porque o princípio landlord, ele dá a possibilidade para que o gestor tome as decisões que são importantes para os portos de um modo geral. Então, assim, eu acho que dar um cheque verde, principalmente, seja para a iniciativa privada ou para a iniciativa pública em nosso país, a gente não está absolutamente preparado para isso. Vamos lá, Matheus. Esse argumento, quando a gente parte, ele faz todo sentido. Mas quando você olha para o setor portuário, tem uma característica que a gente tem que considerar. Nós estamos falando de baixa ocupação dos portos. Claro, e mesmo claro. Que elas estivessem, então, assim, e mesmo que elas estivessem 100%, não há limites para a expansão dos portos. Assim, para o setor público é muito simples, é até trivial desapropriar em nome do interesse público. Então você poderia, no limite de ocupação desses portos, expandi-los, como fazem os portos do mundo inteiro. Né? Você tem uma experiência importante junto ao Porto de Roterdã. Roterdã já fez 2 expansões para dentro do mar. É um porto de 50 quilômetros de extensão, que começou lá no interior de Roterdã, e hoje já expandiu 2 vezes para dentro do mar. Eu posso confessar uma coisa, presidente, francamente, né, em certa oportunidade eu estava em Rotterdam, né, e conversando com a autoridade portuária de Rotterdam, eu pude avaliar uma série de terminais de líquidos, de grãos, de containers, e eles fazendo a expansão do porto, né, e eu pensei comigo, eu falei assim, cara, já existem aqui X terminais de containers, X terminais de líquidos, e eu perguntei para ele, para que vocês estão expandindo o porto? Ele falou para mim, essa é a minha função, quanto mais eu expandir, mais eu atraio a iniciativa privada, mais eu alugo, mais efetivamente eu tenho o profit, né? A receita em virtude das operações portuárias. Esse é o mindset que a gente precisa ter aqui no Brasil? É isso, porque assim, a gente cria uma dificuldade, depois fica sofrendo com ela. Então, assim, se eu tenho um porto que está vazio e eu tenho interessados em fazer contratos, investimento privado nesse porto, por que eu crio um processo contratual extremamente burocrático? Né? Eu poderia chamar todos os interessados a investir no porto e tem espaço para todo mundo. Né? No limite, você faz ali uma disputa entre melhores ofertas, mas não há por que eu estar com o porto vazio. Você faz contratos muito rápido. À medida que você cria uma burocracia na dificuldade de fazer e cria dificuldade de fazer contratos, isso sim gera oportunidades para atos ilícitos. Então, assim, só para dar alguns números, para a gente não ficar aqui, porque eu coloquei esses números no artigo e depois o TCU conseguiu checar. Eu costumava dizer o seguinte, nosso ritmo de fazer contratos com o porto público, contratos de parceria público-privado, ou seja, de investimento privado,
é cerca de um contrato por ano no Brasil inteiro. Então eu vinha dizendo isso há muito tempo. E o TCU fez uma identificação. Até 2003, nosso ritmo de fazer contrato nos últimos 10 anos, entre 93 e 2000, perdão, Posso até chutar? 2013. Entre Posso chutar? 2013. Posso chutar quantos a gente faz por ano? Chuta. 3, 4 contratos por ano? É isso. Não, dos 10 anos até 2013, nós fizemos 9. Então, menos de um por ano. De 2013, que é a data da nova lei, até agora, nós fazemos 4. E olha, Marcos, isso não é... Assim, nós temos uma equipe hoje, à frente da Secretaria de Portos, do Ministério da Infraestrutura, extremamente eficiente. Não é por isso. É que o modelo contratual, que a gente chama de arrendamento portuário, ele é burocrático, complexo, difícil. É um modelo que você demora 3, 4 anos para concretizar um contrato. Então, imagina... Presidente, quero fazer esse recorte. Eu preciso fazer isso, né? Você teve à frente a presidente como presidente da Companhia Docas do Espírito Santo. No período da tua presidência, da tua gestão, quantos contratos você fez e quantas tentativas foram feitas? Pois é, assim, eu posso te dizer, do período que eu fiquei 3 anos à frente do Porto de Vitória, uma equipe incrível, muito bem preparada. Então, assim, não era problema de equipe, de eficiência, não tinha esse problema. Eu posso dizer para você que praticamente todos os dias eu fui procurado por um interessado em investir no Porto. Então, falta de interesse em investir no Porto e fazer operações não tinha. Mas nós conseguimos fazer em 3 anos um contrato de arrendamento. E olha que eu não consegui fechar ele, eu saí um mês antes da assinatura do leilão na Bolsa de Valores, que leiloou esse contrato com o terminal de granéis líquidos que nós desenvolvemos lá. Então, assim, é muito demorado fazer o contrato e pior, depois que você faz o contrato, ele é muito engessado, porque você arrenda uma área fixa. Então, se o negócio vai bem e você quer expandir aquela operação, você não pode, você está amarrado aos limites da área que você definiu lá no contrato inicial. Hoje o Tribunal de Contas já enxerga isso como uma possibilidade de discussão, mas ainda há uma dificuldade muito grande de você mexer em expandir, em reduzir áreas, que é o que qualquer modelo landlord no mundo faz. É difícil você mudar tipologia de carga. Então, se uma carga deixou de existir... Então, por exemplo, nós passamos um período em que, se você pegar no passado, que o café era exportado em sacaria, em cima de pallet. Hoje em dia, tudo é exportado por container. Soja, hoje em dia, é exportada por container. Então, você vai mudando o perfil da carga, o perfil da embalagem, o perfil da unitização, e você não pode mudar o perfil de carga de um contrato existente. E aí você fica preso naquele contrato de forma engessada por 25 anos, renovado por mais 25, hoje você pode expandir isso a 70 anos. Isso é um horizonte muito longo para o dinamismo que tem a nossa economia. Então, o diagnóstico é esse. Nós temos uma dificuldade de fazer contratos. Isso faz com que não exista investimento nos portos. Isso gera um ciclo ruim. A falta de ocupação gera tarifas altas, que ela é alta para quem paga e baixa para quem tem que dar conta do condomínio portuário. Existem investimentos altos. Você tem que investir na infraestrutura de acesso, né, no canal marítimo de acesso, dragagem, sinalização. Você tem que investir nas preocupações ambientais, em eficiência, tecnologia. E aí a tarifa fica cara para quem paga e pouca para quem recebe. Porque você tem um condomínio vazio. O exemplo é claro, a gente consegue enxergar. É imaginar a gente morar num prédio de apartamentos em que metade do prédio está vazia. Né? Isso fica caro para quem está lá. Né? Sim, morando no apartamento. E no fim das contas você começa a cortar o elevador, porque você não tem condição de sustentar. E isso leva, Maxwell, a uma necessidade de subsídios governamentais, que é preocupante. E aí o governo tem que colocar dinheiro. Vou dar um número. 90% dos investimentos feitos nos portos públicos são feitos com dinheiro do governo federal. Uau! Uma maluquice. Imagina você pegar um Porto de Santos, que tem na sua retroárea toda o distrito, o parque industrial da cidade de do estado de São Paulo. São Paulo. E um porto que não consegue manter seus próprios investimentos. Precisa de investimento do governo federal para se sustentar. Isso está na A gente está falando de investimento ou subsídio? É porque assim, eu brinco que tem um colega que trabalhou comigo, genial, hoje está no Banco
no Banco Central, ele fala uma coisa importantíssima. Ele fala assim, é a pior forma de subsídio, porque ele não é bom para ninguém. Você coloca recurso, e como você tem escassez de recursos públicos, hoje mais do que nunca, né? A gente já vinha com uma escassez forte de recursos públicos, passando por uma crise importante, agora mais ainda, a dificuldade de ter investimentos públicos. Então, com essa escassez toda, você não consegue dar investimento suficiente para ter eficiência. Então, você está aparentemente subsidiando, mas no fim das contas, isso é ruim para todo mundo, porque todo mundo fica reclamando que, olha, você não tem eficiência, a carga fica parada há muito tempo, o navio fica na fila há muito tempo, o caminhão fica na fila há muito tempo, mas isso porque você não tem um modelo que se autossustente, um modelo que gere contratos todos os dias e que gere investimento privado todos os dias. Presidente, deixa eu apimentar isso daí. Está vindo uma série de questionamentos, o pessoal está me amparando aqui, enviando os questionamentos, é por isso que eu estou virando o tempo todo para olhar, porque não tem parado aqui os questionamentos, e a gente vai fazer esses questionamentos, tá? O Montenegro está fazendo aí a apresentação dele em virtude do artigo, e a gente vai fazer o questionamento. Deixa eu só mandar um abraço para a professora Gontijo, que acabou de chegar aqui também, o Silvio acompanhando com a gente, inúmeras pessoas dentro dessa nossa live. Quero apimentar essa brincadeira, Montenegro, em relação a tudo isso que você falou. Essa semana, eu fiquei um pouco até... eu não vou dizer assustado, mas acendeu uma luz amarela, né? Eu tive em conferência com executivos, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, e eles fizeram algumas afirmações. Eu quero saber a aderência dessas afirmações para com esse teu artigo, tá? Eu estou fugindo um pouco da pauta, mas isso naturalmente vem ao encontro do que a gente está debatendo. A partir do momento que a gente tenha a pós-crise, nós vamos começar a vivenciar um momento que eles determinaram como just in case e não mais just in time. Ou seja, o mundo ele não vai ser globalizado da forma como ele é nos dias que nós conhecemos até atualmente. Até porque a Europa, e principalmente os Estados Unidos, vão ter um protecionismo do seu mercado muito maior. Eles entendem que esta linha do just in case com estoques estratégicos em momentos de pandemia é muito melhor do que um estoque de dependência propriamente de um país, como é o da China, em momentos de pandemia. Afirmam também que muito possivelmente a gente venha a ter uma pandemia por década, em virtude desta globalização que a gente tem nos dias atuais. E, em relação ao teu artigo, isso tem aderência para que a gente possa transformar o setor portuário para atender esta nova modalidade de comércio exterior que possivelmente está por vir pela frente? Não, é claro, tudo muito conectado. Sua colocação me remete a uma discussão que a gente fez outro dia, achei interessantíssimo, com um grande advogado aqui de Brasília, Marco Joaquim, e ele falou uma coisa que eu achei essencial, assim, genial. Ele disse o seguinte, olha, nós vamos ter que mudar a forma de enxergar as coisas, e isso toca num ponto da nossa cultura que a gente precisa enfrentar, que é mais ou menos o seguinte, nós vamos ter que, daqui para frente, lidar com o que é essencial. Assim, nós vamos ter que agir como se estivéssemos agindo num plano de emergência, um plano de contingência. Assim, temos que trabalhar no que é essencial. Claro. E nisso que é essencial, nós temos que eliminar toda forma de burocracia. Então, assim, esse é o caminho. E aí, quando a gente fala de um contrato extremamente burocrático, sendo que você tem necessidade de investimento para gerar emprego, para aprimorar o comércio exterior, para melhorar a eficiência, você precisa de investimento, e esse investimento não vem sem a segurança de um contrato. Então, você precisa fazer contratos com muita rapidez para aproveitar qualquer interessado em fazer investimento. Então, é impossível, nesse momento, você manter um modelo burocrático desse. E aí eu insisto, claro. Por que no modelo portuário, de exploração portuária, em que você está com áreas vazias, que você tem capacidade infinita de expansão, você precisa criar um modelo tão burocrático de formalizar contratos com o setor privado? Assim, posso pedir um exemplo? Eu adoro o exemplo que você dá, eu aprendi esse exemplo com você, eu quero que você transfira esse exemplo para toda a audiência que a gente tem aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Caputo. Caputo está aqui com a gente, Angelino Caputo. O pessoal do Brasil Export também entrou, está aqui juntamente com a gente. A audiência qualificadíssima e a tua responsabilidade só aumenta, hein, Montenegro? Eu quero que você dê o exemplo do aeroporto, de quando a gente importou, né, a maneira de retirar a bagagem do aeroporto de outros países
com a relação do Brasil? Se a gente tivesse o nosso modelo, como seria? Eu adoro esse teu exemplo, eu quero que você transfira isso para o pessoal. Na verdade, esse exemplo é de um grande colega que trabalhou comigo, Maurício Araquã, foi assessor meu lá no Porto Santos, que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar aí com o Angelino Caputo, que foi uma experiência incrível. Nós enfrentamos uma situação, é lógico, uma magnitude diferente, né, mas importante para a região, em que a gente enfrentou um incêndio, o segundo maior incêndio do mundo, né, enfrentamos aí no Porto Santos, e uma situação parecida, assim, no ponto de vista de que havia uma necessidade de reabrir o porto para as operações, e ao mesmo tempo a gente tinha que cuidar da segurança de todo mundo, com a questão do incêndio e tal. Então foi uma experiência incrível que a gente teve, vivemos juntos lá, trabalhamos juntos. Mas assim, o Maurício Araquã fala um negócio que eu acho genial, é o exemplo que ele dá. Ele diz o seguinte: se o nosso modelo de retirar malas do aeroporto fosse um modelo brasileiro, que já estava aqui, ninguém tirava a mala lá de dentro. Você ia ter que apresentar várias vias, uma prova de que a mala é sua e tal. Eu adoro esse exemplo. Você tem, Maxwell, uma cabeça de quem lida com automação, tecnologia, e você conhece isso bem. Você trabalha na regra. As exceções, você trabalha como exceção. Né? Então, assim, sim, se alguém pegar a sua mala, ou querendo roubar a sua mala, ou por engano, você aciona as câmeras, vê quem foi, localiza e recupera. Mas você não pode criar uma burocracia, senão as malas vão gargalar e você não vai tirar aquilo lá de dentro. Né? Então, a gente precisa criar modelos desse tipo. Eu tenho uma outra experiência incrível que eu vivi na NTT. A NTT tem por obrigação fazer o cadastro de todos os transportadores rodoviários do Brasil. São 1 milhão de caminhoneiros, mais 100 mil empresas transportadoras, são 2 milhões de veículos, um pouco mais do que isso. Uau. E você tinha que fazer o cadastro desse pessoal todo via documental. Imagina a quantidade de papel que isso gerava, a quantidade de análise de documentos que isso gerava. E a NTT tomou uma decisão que foi incrível na época, que foi o seguinte: nós vamos fazer o registro baseado numa declaração e que nós vamos dar... nós vamos ter a presunção de veracidade dessa declaração, igual é feito em imposto de renda. Então, o caminhoneiro declara a documentação dele, você acredita nisso e trabalha nas exceções, para você conseguir identificar e tal. E isso deu uma agilidade incrível. Nós precisamos mudar, então, a forma de enxergar as coisas e tratar as coisas de forma simples. Vou dar um exemplo, para a gente ficar aí no exemplo portuário. Imagine que eu tenho uma indústria e que eu produzo a minha carga e quero um espaço no porto para movimentar essa carga. Pode ser celulose, pode ser extração de minério, pedra de granito. Eu quero lá uma área do porto para movimentar isso. E eu tenho a minha própria indústria. Hoje, se eu quiser assinar um contrato com o governo e investir para movimentar essa carga, eu vou demorar 4 anos para fazer esse contrato. Você depende do BID para isso. Você depende de um BID para isso, né? Você tem que fazer um BID... Você depende de um estudo de viabilidade complexo. Você depende de uma análise prévia do Tribunal de Contas, de uma análise prévia do Ministério Público. Você tem que fazer audiências públicas. Você tem que... É uma quantidade de documentos que você tem que preparar. A agência reguladora recebe isso, prepara todo o edital, coloca o edital em discussão, etc. Isso tem idas e vindas, rediscute, etc. No final das contas, provavelmente o ganhador vai ser o dono daquela indústria, porque ele é o dono da carga. Se não for, você acabou de gerar uma dificuldade, porque você vai colocar um intermediário entre a atividade dele e a atividade portuária. Então, assim, você tem espaço para abrigar todos os interessados. Lá no Porto de Vitória, nós vivemos uma situação em que alguns operadores portuários procuraram, isso foi antes até da minha gestão, procuraram a administração e disseram o seguinte: nós queremos colocar uns armazéns aqui, lonados, que é fácil de desmontar, você desmonta em alguns dias, mas nós queremos um espaço para colocar esses armazéns, para colocar algumas cargas aqui de importação. E foi feita uma chamada pública para todos os interessados em colocar armazéns lá. Apareceram 3, e tinha 400 mil metros quadrados de área vazia. Os três ocupavam 2 mil metros quadrados, você tinha mais 398 mil disponíveis. Então, assim, por que um processo desse depende de um processo de arrendamento tão complexo? Faz uma chamada, todos os interessados, todos os concorrentes puderam fazer o seu investimento lá e colocar o armazéns. Montenegro, a gente tem uma mentalidade feudal dentro do nosso país e principalmente protecionista. Você acredita honestamente que a gente vai conseguir enfrentar isso? Isso está diretamente relacionado a essa questão, esse modelo feudal que nós temos em vários setores. Isso não está, e não é privilégio exclusivo do setor portuário. A gente percebe isso
em outros setores também. A gente está preparado para enfrentar isso? Isso foi dito muitas vezes na discussão da nova lei dos portos. Que existia uma dificuldade, inclusive atribuiu-se de forma errada e injusta a dificuldade de formalizar contratos pela atuação do Conselho de Autoridade Portuária, do CAP, que é uma injustiça. O CAP é uma grande ferramenta de governança e que deveria funcionar de forma muito mais eficiente. Mas atribuiu-se isso ao CAP, que teria interesses e aí não deixava a coisa evoluir. Na verdade, o modelo e a forma como a gente hoje desenvolve o modelo faz com que isso seja ruim para todo mundo, né? Você ter o porto vazio gera altas tarifas, gera dificuldade de investimento, e para quem está instalado é muito ruim. É melhor você ter concorrência de alto nível e você conseguir ter concorrência com eficiência e disputar na eficiência do que você disputar com baixo nível de eficiência. E aí, Maxwell, surge que eu chamo de uma distorção no modelo e que não deixa de ser legítima. Eu acho que assim, se estiver me ouvindo agora o Murilo, que é o presidente da ATP, ele vai dizer, os terminais privados salvam o país. Ele tem razão. Nós criamos um modelo de autorização para terminais privados, e isso é legítimo, porque, como é impossível fazer contratos no porto público, você autoriza que alguém faça ali do lado um porto privado. E isso gera uma distorção maior ainda, porque você não consegue ter infraestrutura de acesso, rodovias, ferrovias, você não consegue ter o aparato de fiscalização, Receita, Anvisa, rebocadores e etc. Você não consegue ter isso em cada iniciativa de porto. Assim, e quando se tem, muitas vezes em relação a essas concessões que são feitas, quem ganha muitas vezes pode não levar, tem uma dificuldade muito grande para assinar esses contratos. Não, a autorização ela é até mais ágil, mas o que acontece? Por exemplo, tem alguns casos de sucesso, por exemplo, você teve o desenvolvimento do Porto do Açu, ele é uma autorização para um porto privado. O Porto de Açu já está lá, já está desenvolvido, sei lá, devemos estar fazendo aniversário aí de quase 10 anos do Porto do Açu, e não tem uma ferrovia que chega no Porto do Açu. Como é que você pode ter um porto de grande porte, com um investimento de mais de 15 bilhões num porto, em que não tem um acesso ferroviário? Assim, isso é um absurdo. Mas você não consegue dar um acesso ferroviário a todas as iniciativas de portos que surgiram no país. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Na Holanda, você pode ter porto privado em qualquer lugar lá da Holanda. Se você chegar lá e falar, quero fazer um porto privado, vão te autorizar a fazer. Mas ninguém é maluco de fazer um porto fora do eixo Roterdã-Amsterdã. Assim, é onde você tem toda a infraestrutura. Por que você vai criar um porto paralelo e ter que recriar essa infraestrutura novamente se você tem ela disponível no Porto de Roterdã? E assim no mundo inteiro. Um outro exemplo importante, a Vale do Rio Doce, que é uma operadora portuária importante, movimenta... quando você coloca minério na matriz de movimentação portuária, ela distorce tudo, porque o volume movimentado é grande demais. A Vale do Rio Doce opera, por exemplo, no Porto de Oman, que é um porto, inclusive, administrado pelo Porto de Roterdã. O Porto de Oman, a Vale opera dentro do porto público. Mas no Brasil, ela faz questão de não ter nenhum terminal dentro do porto público. Então, assim, isso é uma distorção, assim, há algo errado. E aí o que alguém vai dizer é o seguinte, Marcelo, porque o porto público é ineficiente. Mas ele é ineficiente porque você tem dificuldade de fazer contrato e dificuldade de atrair investimento. Porque se você tivesse muito investimento, não haveria motivo para você fazer um porto privado do lado. Você faria o porto dentro do porto público, atrair investimento, e aí você gerava eficiência. Mais recursos, mais eficiente. Todo mundo que faz, assim, isso é uma crítica, e eu tive lá e sei disso, a crítica à ineficiência da gestão, etc. Isso a gente pode considerar um fato, verdade, a gente tem dificuldade da administração pública, mas nós temos excelentes gestores no setor portuário. Historicamente, tem figuras excelentes, incríveis, super capacitadas, e o modelo continua ineficiente do mesmo jeito. Então, o modelo não ajuda, mesmo que você tenha bons gestores. E eu acho que cabe a pergunta, dentre as inúmeras perguntas que a gente já recebeu, Montenegro, do Lúcio Cabral, que ele pergunta o seguinte: se deveria existir uma legislação própria e diferenciada para investimentos em infraestrutura? Eu tenho certeza.
Eu acho, principalmente no setor portuário, você precisa dar mais liberdade, criar mais modelos de contratualização. Então, imagina o seguinte, um interessado procura a autoridade portuária de Santos e diz o seguinte, quero colocar aqui um grande terminal para uma indústria que eu estou desenvolvendo, etc. Se não há mais espaço, é responsabilidade do Porto de Santos expandir. Existe o projeto, você conhece, o projeto do Santos Offshore, que é um projeto espetacular, mas toda vez que você apresenta ele, alguém diz, isso é uma loucura, isso é megalomaníaco. Não é. Assim, expandir porto é nossa tarefa. E aí você precisa ter modelos. Eu chego no porto e digo, olha, eu quero um berço para atracar um navio, que é um navio regasificador, eu vou trazer, importar gás líquido, eu tenho que transformá-lo em gás e colocá-lo na tubulação, etc. Eu quero um berço disponível. Eu não quero arrendar áreas, eu não quero nada disso. Você precisa ter um modelo para esse cara. Né? Então, assim, você precisa ter modelos diversos. Um operador portuário que já opera no porto há muito tempo quer comprar um guindaste. Você precisa ter um modelo que permita ele fazer um contrato com o porto público e colocar um guindaste. E assim por diante. Você precisa ter vários modelos. Modelo de parceria com a concessionária de ferrovia, modelo de parceria com a concessionária de rodovia. Você precisa ter modelos, um cardápio de modelos, que o gestor portuário possa lançar a mão com muita rapidez e eficiência e atrair investimento privado. Isso faria com que todos se voltassem o que a gente chama de clusters, ou condomínios portuários. E o investimento se concentrasse ali, onde tem acesso ferroviário, rodoviário, etc. Quando isso se esgota, e aí não há possibilidade de expansão, aí sim, você constrói um porto novo e evolui para novos portos. Mas você falar em construção de novos portos, num cenário em que os nossos portos públicos estão 60% vazios, é uma maluquice. É jogar dinheiro no lixo. Claro, e não tenha dúvida. Eu quero fazer mais uma pergunta, Montenegro. Se você me permitir, eu estou recebendo muitas perguntas, o nosso tempo é curto e eu preciso levar essas perguntas adiante. Né? A Brasil Export manda um abraço para nós, né, e agradece a excelente entrevista e o entrevistador. A Ares, ela pergunta o seguinte, quais os principais motivos para não haver mais interessados em investir? Se há tantas áreas para serem exploradas, não deveria haver uma política mais consistente nesse sentido? Pois é aí que a gente acaba se enganando. Excelente pergunta, hein? Pois é, pode parecer que há pouco interesse. Não há enorme interesse. Há enorme interesse em investimento. Eu tive, há pouco tempo, em Hong Kong e visitei lá o que eles chamam de operador público. Não significa que é uma empresa estatal. Não, é uma empresa privada, inglesa, opera no porto de Hong Kong, só que ele não é ligado a nenhum armador, nenhuma empresa de navegação. Ele opera para todas as empresas de navegação indistintamente. É o maior operador público do porto de Hong Kong, que é um dos maiores portos do mundo, né? E ele disse o seguinte, fui ao Porto de Santos, fui sozinho, aluguei um barquinho, rodei tudo e pensei, quero investir nesse porto. Olhei as alternativas. Fazer um novo contrato era quase que impossível. Isso foi falado por um inglês. Era quase que impossível. Demora muito, demora mais de 3 anos para fazer um contrato. Comprar participação num terminal já existente é muito complexo, porque normalmente os terminais precificam alto. Então, eu desisti de investir no Brasil por conta disso. Então, assim, há muito interesse. Você vê, nós não temos um terminal da COSCO, que é a maior empresa hoje de navegação, não sei se já passou a Maersk na operação de contêineres, mas é o grande operador chinês de navegação e que não tem um terminal específico no Brasil. Eu conversei com o pessoal da COSCO e eles me disseram lá na China que tinha um grande interesse em investir no Brasil. Então não é falta de interesse, é dificuldade em formalizar contrato. Então qual seria a alternativa para esses investidores? Construir um porto privado e aí ficar brigando por acesso ferroviário, por uma ferrovia, por uma rodovia, por uma estrutura na cidade que tivesse escola para os funcionários, ou para os filhos dos funcionários, tivesse energia elétrica, esgoto. Isso você não cria da noite para o dia. Para criar uma estrutura como existe na Baixada Santista, você não cria da noite para o dia. Né? Você tem que estruturar isso devagar. Agora, você não pode abandonar uma estrutura que você já tem para construir uma nova, sendo que essa que você já tem está 60% ociosa. Então, há interesse, respondendo à pergunta, há interesse em investir, grande interesse em investir. O problema nosso é outro, é que a gente tem
um modelo contratual extremamente burocrático. Para mim, é hoje o grande mal do setor portuário. A gente precisa vencer isso. Né, entrar se o presidente me permitir, eu posso até dar exemplos, né? A gente acompanha os anúncios, principalmente do Porto Pontal, no sul do país, que tem total interesse em investimento, é dono da própria área, quer habilitar o porto e não consegue levar uma estrada até o porto, né? Eu acho que ele, se não me falha a memória, está algo em torno de 10 anos brigando por isso, e a gente acompanha aqui, principalmente no quintal de casa, aqui no Porto de Santos, o complexo Andaraguá. Eu não sei se o Montenegro já teve acesso a esse projeto, um projeto capitaneado pelo André Ursini, já fica aqui meu abraço pelo André, com inúmeros investimentos na ordem de bilhões, gerando aí milhares de empregos, e a gente não vê aí qualquer tipo de apoio, principalmente político, para que ele faça a implementação desse projeto na área dele. Até onde eu sei, a última dificuldade dele eram os 11 índios que moravam naquela região e inviabilizavam a implementação de um projeto de tamanho e envergadura como esse. Vou tentar dividir a resposta em duas partes. Assim, você tem toda a razão. Eu posso dar exemplos em todos os portos públicos do Brasil. Né? Então, você tem um porto do Rio Grande com uma estrutura incrível. Você tem estrutura de acesso, você tem o porto muito estruturado, com profundidade, calado, muito investimento em dragagem, infraestrutura, etc, etc. Porto Rio Grande, um grande potencial para receber investidores. O Porto de Paranaguá, um grande potencial para receber investidores. Em Santa Catarina, Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, todos eles com uma estrutura enorme, com possibilidade de receber investimento, todos eles com muitas áreas vazias. Aí você sobe para São Paulo, grandes possibilidades, Porto São Sebastião, próprio Porto Santos, tem possibilidade de expansão. Aí vem subindo Rio de Janeiro, com grandes possibilidades, Porto de Sepetiba. Aí você vem Espírito Santo, enormes potenciais, Barra do Riacho. Aí vem Bahia, Ilhéus, Salvador, e assim vai. Você tem oportunidades em todos os portos brasileiros para expandir. Mas qual é a alternativa que você dá para o investidor? Ou ele enfrenta a burocracia de fazer contrato com o porto público, para que ele possa se instalar ali dentro, onde já tem infraestrutura, ou ele sai numa aventura de estruturar um novo porto, que é extremamente complexo. Eu sempre falo assim, olhem o modelo do Açu, com todo o investimento que foi dado, tudo, um porto que não tem acesso ferroviário, isso é uma maluquice, um volume de investimento que está feito lá. Então, assim, o que sobra para ele? Ou ele enfrenta essa aventura, e aí a dificuldade, Marcelo, como isso não foi planejado, junto com o governo federal, com uma estrutura que dê suporte, você encontra essas barreiras. Você encontra um problema arqueológico, um problema de ocupação indígena, um problema de licenciamento ambiental, um problema de interferência com o município. Então, assim, é importante que você tenha um planejamento e esse planejamento defina. Olha, nós vamos colocar os recursos de investimento aqui e vamos formar um grande cluster aqui e esse cluster vai ter ganho de escala. Nós vamos operar muita carga num único ponto. Com esse ganho de escala, nós vamos ser eficientes, vamos ter baixo custo, sem fila, com rapidez. A nossa audiência aqui está enorme e estão acompanhando o nosso raciocínio. Veio uma pergunta excelente, mais uma dentre tantas que a gente está recebendo, Montenegro, e eu quero fazer essa pergunta nesse exato momento, porque vai diretamente ao encontro que você está colocando. A Capanema, né? A Capanema, o Instagram tem esses nomes peculiares, né? Como é que o planejamento pode apoiar esse processo de desburocratização da ocupação de espaços portuários? Assim, na verdade, você começa o planejamento definindo as suas diretrizes, né, seus objetivos. Né, chama de políticas públicas, política de interesse social. No porto você tem dois problemas principais. Você tem um problema de infraestrutura, que você precisa vencer, para gerar capacidade. Você não pode querer fazer uma exportação e não ter porto disponível para fazer isso, não ter operação disponível para isso. Então, você ter infraestrutura, capacidade, acesso, um porto com profundidade e assim por diante. E você tem a questão da eficiência, que aí entra tecnologia, arranjos, menos burocracia, processos mais eficientes, etc. Né? Processo de qualidade total, discutido no Japão na década de 70, a gente precisa implementar aqui para reduzir essas burocracias desnecessárias, etc. Então, você tem dois caminhos. Quando você planeja esses dois caminhos,
você gera infraestrutura concentrada, infraestrutura, porque custa caro fazer uma ferrovia, custa caro fazer uma rodovia, nós não temos recurso suficiente para sair fazendo rodovia e ferrovia em tudo quanto é lugar. Então você concentra esforços e investimentos que são escassos, onde você quer, onde você tem uma área mais adequada, e concentra investimentos em melhoria da eficiência. E aí você fecha o planejamento. Né? Quando você abre mão desse planejamento, você diz, olha, não, cada um por si. Quem quiser porto, construa o seu porto e se responsabilize pelo seu investimento. O problema é seu, cada um se vira. Aí você perdeu a mão do planejamento, cada um vai construir o seu porto onde acha que é adequado e vai cobrar da administração pública e dos municípios, do Estado, do governo federal, que dote aquele porto da infraestrutura necessária para que ele possa operar de forma eficiente. Isso é impossível. Um país com 7 mil quilômetros de costa, como tem o nosso, você sai espalhando portos em toda essa costa, como é que você faz, de forma não planejada, rodovias e ferrovias e acesso de hidroviário e tal, em todos esses portos? Não faz. E aí a gente se perde num sistema que acaba não funcionando. Eu lembro de uma brincadeira que um colega do setor portuário me dizia, ele falava assim, nós vamos planejar o sistema portuário. Ele dizia o seguinte, já deixou de ser sistema há muito tempo, virou um setor portuário. Não funciona como um sistema que se ajuda e que colabora entre si. É um setor em que cada um sai por si tentando fazer o seu próprio planejamento. Recebi mais uma pergunta inteligentíssima, e eu acho que é pertinente colocar nesse momento também. O Marcelo Mata, ele pergunta, não faltaria também uma oferta mais atraente do próprio governo? À medida que você organiza o modelo, então imagina, nós temos hoje um modelo que se distorceu. A dificuldade de fazer contratos no porto público exigiu com que os privados saíssem com uma alternativa de construir seus próprios portos fora dessa estrutura. Então, você tem um condomínio público e o privado quer fazer um novo condomínio, né, ali próximo. Então, você criou um modelo que hoje você distorceu o que funciona no mundo inteiro. Sim. E aí você criou essa estrutura e aí você começa agora a ter os problemas de eficiência. Nos portos privados, você vai ter dificuldade de acesso e dessa estrutura que eu acabei de falar. Nos portos públicos, você vai ter um condomínio vazio, que por conta de estar vazio e ter altos custos, não consegue se sustentar e aí gera ineficiência. Então, você gerou um modelo naturalmente eficiente. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, na nossa lei existe isso, e a gente precisa entender por que existe, porque existe no mundo inteiro, a chamada poligonal, que define a área que a gente chama de área do porto. Olha o nome, porto organizado. Eu ia falar disso. Esse nome para que você pudesse se organizar em condomínios de alta eficiência. Então, por isso chama porto organizado. Você define uma poligonal. O que a gente faz hoje? Como a gente não consegue vencer o problema da dificuldade de fazer contratos, a gente recorta essa poligonal e tira áreas para que a pessoa desenvolva seu próprio porto. O exemplo é mais ou menos o seguinte, aquele prédio de apartamentos, todo mundo usa o elevador, né? Alguns pagam o condomínio e outros não pagam o condomínio. Então, o que não paga o condomínio diz o seguinte, olha, mas eu pago uma taxa para usar o elevador. Então, eu estou igual a todo mundo. Mas não é. É porque chega um momento que o seu Zé, que é o zelador... Que não é só o elevador. Você precisa pagar a conta do seu Zé, que se demitiu, que era zelador. Aí os que estão no condomínio pagam a conta do seu Zé. Os que estão fora do condomínio falam, olha, eu não tenho nada a ver com o seu Zé. Eu não sou parte desse condomínio. Então, assim, nós estamos criando um modelo que desagrega e que perde capacidade, que perde ganho de escala. A gente precisa, na verdade, criar um modelo em que todo mundo seja atraído para o mesmo modelo e que isso funcione. Então, ela tem razão quando ela diz o seguinte, ou ele tem razão quando ele diz o seguinte, o governo precisa fazer com que esses modelos conversem para que exista uma maior atração pela eficiência que esse porto gera. E a gente precisa criar um modelo, então, que conversa entre si. Eu tenho certeza que se você tivesse facilidade de fazer contratos, e aí você colocaria todos hoje investimentos privados para dentro do porto. Esse volume de investimentos exigiria do porto um modelo de governança mais eficiente, com menos acesso a qualquer ilícito que possa existir, com menos burocracia e etc. Era uma exigência do investimento privado. E aí você conseguiria fazer com que esse porto funcionasse de forma eficiente
e concentrado investimentos num único modelo, né, num modelo que funciona. Presidente, como eu falo, passa rápido, né? A gente tem menos de 10 minutos e eu gostaria, se você me permitir, dividir esses 10 minutos de duas maneiras. Primeiro, né, eu queria te questionar como é que a gente fecha esse ciclo. Eu sei que você é uma pessoa de solução, eu sei que você tem a solução e ela está explícita lá no teu artigo, e eu quero reservar os 5 minutos para que eu possa fazer mais perguntas que a gente está recebendo. Eu acho que a gente precisa prestigiar também essa enorme audiência. Estou bastante impressionado com a audiência que a gente está tendo aqui. Tá bom, vamos lá. Vou ser bem sucinto. Nós temos que enfrentar o problema da dificuldade de fazer contratos com o porto público. Só assim que a gente vai conseguir convergir tudo para um modelo único e eficiente. Como é que a gente enfrenta isso? Tem duas formas. Uma forma seria a de passar isso para que um privado administrasse. Então, seria o landlord administrado por um privado. Né? Mas seria a transferência do CNPJ ou da estratégia, do business efetivamente portuário, do ativo portuário? Você transferiria a capacidade ou a responsabilidade ou o direito de fazer contratos para ocupação de áreas para um privado. Isso não existe no mundo em portos relevantes. Então, assim, e eu vou te falar o motivo. Porque você não pode, num porto que agrega de múltiplo uso, que agrega interesses múltiplos, colocar um único privado que administra esses múltiplos interesses. Isso gera um conflito regulatório praticamente impossível de transpor. Até porque o próprio privado tem interesses comerciais. Imagina que eu faço parte de um grupo e que é concorrente do seu grupo que quer fazer um terminal no porto. Isso gera uma complicação. E é por isso que isso no mundo, esse modelo não prospera no mundo, mas seria uma forma. A gente pode, nós temos tradição em pensar modelos que são únicos, nossos, brasileiros e tal. A gente pode tentar pensar, mas assim, já de antemão é importante entender que é extremamente complexo, isso gera um problema regulatório muito sério, mas que pode ser enfrentado, desde que a gente tenha uma solução para isso, mas é um modelo que você transfere para o privado, aí o privado abre mão de todas essas amarras do setor público e faz contrato de uma forma muito rápida. Se a gente conseguir resolver o problema regulatório, é um caminho que é possível de ser seguido. Um outro caminho, que também é complexo, mas que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo, e eles podem seguir, inclusive, em paralelo, é enfrentar, e aí a participação do Tribunal de Contas, e aí eu faço de novo um elogio para a equipe do Tribunal de Contas, que conseguiu chegar num diagnóstico muito bem feito, e que eles fala deles, Maxwell. Esse talvez a auditoria operacional, que é uma auditoria que não busca culpados, mas que aponta caminhos, é uma auditoria operacional que teve maior alinhamento com o setor envolvido. Então, assim, o Tribunal de Contas vem fazendo um trabalho primoroso, mas é importante que o Tribunal de Contas se envolva para que a gente possa discutir o seguinte: como é que eu crio mais modelos, como é que a gente dá ao gestor dos portos mais liberdade, autonomia e mais aquilo que a gente falou, tratar do que é essencial e eliminar toda a burocracia do que é essencial. Como é que eu dou ao gestor essa possibilidade? A gente precisa enfrentar isso. E foi por isso que eu fui lá em 2017 conversar com o ministro Bruno Dantas. Acho que ele percebeu isso muito bem. O tribunal deve publicar os resultados em breve. E aí acho que é importante a gente olhar, porque é o caminho para a gente criar esse enfrentamento desse problema. Então, são esses dois caminhos que eu enxergo que a gente deveria enfrentar e vão fazer para a gente convirja no modelo que funcione e gere eficiência para o setor portuário. Eu quero te fazer um questionamento, eu vou me dar esse direito também, e que vai estar bem alinhado com o questionamento que eu acabei de receber. A Patrícia Seuco, ela pergunta quais são as alternativas mais concretas para a desburocratização. E aí eu vou complementar a pergunta dela, Montenegro. Quando você fala a gente precisa enfrentar, qual é esse ator? Nós estamos falando que é a classe política que tem que enfrentar, é a iniciativa privada que precisa enfrentar, ou necessariamente isso é um enfrentamento da sociedade? É por isso que eu fiz questão de ressaltar o trabalho do TCU, e quando eles dizem que teve um alinhamento muito legal, e eu fico satisfeito, assim, porque eu coloquei algumas premissas no artigo, e que eu, na verdade, escrevi isso naquele momento que eu queria levantar essas questões, mas eu não tive a oportunidade de fazer um debate mais amplo sobre algumas coisas que eu coloquei ali. E à medida que os achados do TCU começam vamos dizer, a verificar e confirmar isso que foi colocado lá no artigo, e indica que há um alinhamento de todos os interessados no mesmo sentido,
eu entendo que essa não pode ser uma iniciativa individual. Você certamente conhece vários gestores portuários, está aí, você falou, o Angelino está nos ouvindo, um grande gestor. Hoje você tem o Tércio à frente do Porto Santos, um grande gestor. Todos eles certamente têm na cabeça como é que pode enfrentar essas questões burocráticas e fazer contratos com mais agilidade. Mas se eles saem numa aventura de discutir isso sozinhos, eles provavelmente daqui a algum tempo vão estar respondendo porque criaram inovações e que os órgãos de controle e que a nossa legislação não entendeu bem e pode interpretar isso como um ato ilícito. Então, é importante que o setor que administra os portos, o setor público, a União, junto, assim, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, enfrentem essas questões junto com a sociedade organizada, enfrente isso. Assim, nós precisamos entender o diagnóstico. E aí a solução fica mais fácil. Assim, nós precisamos enfrentar a questão de simplificar e reduzir essas burocracias. Se a gente não enfrentar isso, isso vale para as duas questões, a da infraestrutura e a da eficiência. Né? Você vai ter aí 1000 casos em que o nosso aparato de fiscalização nos portos gera entraves, gera burocracia desnecessária. A gente precisa aproximar as autoridades. O projeto Porto Sem Papel, um projeto incrível que a gente desenvolveu nos portos, participação de grandes colegas, inteligentíssimos, comandante Rezano e outros intertéticos participou comigo ativamente, da gente discutir o Porto Sem Papel, que era a ideia de trazer todas essas autoridades para um único ponto e a gente ia começar a eliminar processos desnecessários. Só para dar um exemplo, nós na época mapeamos 2.000 itens de informação que são prestados pelos navios para atracar em porto. Desses 2.000 itens, 1.000 eram redundantes. Entregava e os mil que sobravam era, de alguma maneira, compilado e utilizado como dados estatísticos ou disponibilizado para o mercado? Não, entregues em papel, provavelmente com baixa análise, né, fora alguns sistemas, tipo o sistema da Receita, mas a maioria não tinha sistema de análise disso, entregues em papel. Então, assim, você precisa enfrentar a redução de burocracia, tanto no aumento da capacidade, na formalização de contratos, mas em investimento. Já passou da hora da gente estar discutindo blockchain, discutindo o que você vem chamando aí de porto quinta geração, né? 5.0, né? 5.0. Nós precisamos começar isso só vai acontecer quando a gente destravar a parceria entre o público e o privado dos investimentos. A gente precisa enfrentar esse problema. Temos 1 minuto. Presidente, eu quero agradecer. Tem inúmeras perguntas. O Carlos Fabiano está te parabenizando. Guilherme Magalhães mandando pergunta. Tem uma série de pessoas enviando questionamentos. A gente está chegando ao final, efetivamente, da nossa live. E eu queria aproveitar essa oportunidade, Montenegro, para fazer 2 colocações. A primeira, eu quero parabenizar a doutora Eliane pelo incentivo que ela dá, principalmente para todos nós, para que nós venhamos a buscar profissionais tão qualificados como você, Montenegro, como eu tive a oportunidade de fazer live com outros também aqui na MLaw Academy, para levar informação, principalmente nesses momentos tão difíceis. Eu acho que a gente está num país extremamente polarizado, né? Eu acho muito difícil a gente se organizar como sociedade nesse momento, mas talvez esta crise ela possa dar a oportunidade para que a gente se reorganize e deixe de ser polarizado como a gente é. Um grande exemplo de pessoa agregadora é a doutora Eliane. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento para ela e também para você, o meu grande amigo, uma pessoa que eu conquistei como amigo na vida profissional e a gente caminha junto aí, compactuando ideias, fazendo inúmeros bate-papos, ora fervorosos, ora não, mas sempre andando junto. Montenegro, meu capitão, muito obrigado. Marcelo, obrigado, agradeço aí a Maritime Law, na figura da Eliane. Mas só para me despedir... Eu fui indelicado. Agora a gente tem tempo, eu vou dar a oportunidade de você se despedir. De 1 minuto, eu acabei tomando 40 segundos para agradecer você e a doutora Eliane. Por favor. Não, mas só fazer esse agradecimento, dizer que quando eu escrevi esses artigos, eu, na verdade, chamava todo mundo para o debate agregador. Eu acho que nesses momentos de crise, meu pai fala agora, que nesses momentos de
acho que cortou um pouquinho, mas está dizendo que meu pai fala uma coisa seguinte, que eu acho genial, ele deve estar assistindo, de crise. A gente se organiza, e aí a gente se organiza e a gente consegue resultados incríveis, inesperados. É aquela história da festa, que cada um leva um prato, todo mundo come bem, sobra comida, todo mundo leva para casa, e você gasta muito menos. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de crise. Nesse setor, que nós estamos conseguindo um alinhamento incrível, aí, gestores, aproveitar esse momento. A gente aproveitar esse momento e conduzir essas discussões. Parabéns pelo debate, parabéns pela condução. Você sabe que eu sou seu fã e boa sorte, vamos em frente, conte sempre comigo. Irei contar, pode ter certeza. Ó, tô torcendo pelo Vila Nova, tá? Ah, sim. Nós conseguimos. Esse é um dado importante. Nós conseguimos reunir na diretoria do Porto de Santos o Angelino Caputo, que é um torcedor alucinado do Vila Nova. Foi ele que me cutucou e me lembrou. E nós tínhamos o Alencar, que era o nosso diretor financeiro, que era conselheiro do Vila Nova. Então nós conseguimos, numa diretoria de 5 diretores do Porto de Santos, ter 3 torcedores do Vila Nova Futebol Clube, que é o grande time desse país. Né? E a torcida do Vila Nova tem 4 torcedores. Maior torcida do Centro-Oeste. Um forte abraço, meu amigo. Obrigado, meu capitão. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Vou encerrar a nossa live aqui.